a respeito do Refis, que a Prefeitura realizou recentemente, dando até 90% de desconto para o contribuinte em dívidas com o município. Qual foi o resultado? Um bom resultado, resultado esperado? Bom dia, um prazer tê-lo aqui, Pepe. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Benhu, bom dia, Carmen, bom dia a todos os nossos ouvintes. Feliz 2019 para todos, né? É sempre aqui um grande prazer estar aqui com vocês. Olha, nós tivemos um bom sucesso com relação ao Refis no ano passado. Nós havíamos aprovado inicialmente nos meses de setembro e outubro, na primeira fase. A Câmara de Vereadores tomou uma decisão que, ao meu ver, foi muito inteligente, que foi prorrogar até o final do ano, porque as pessoas precisavam usar o 13º para regularizar, e assim foi feito, né? Então nós pudemos comemorar um resultado de mais de 60 milhões de reais arrecadados, 50 milhões à vista, agora veio parcelado, né? Porque muita gente não conseguia pagar à vista. Então já são mais de 60 milhões de reais recuperados, que ajudaram a gente a atravessar esse segundo ano da administração sem maiores sobressaltos. Então fechamos as contas. As pessoas que nos escutam falam assim, olha, poxa, mas então a prefeitura está bem, está lá com 60 milhões no caixa. Mas não é verdade, tá? Porque na realidade esse dinheiro já entrou e já saiu. Já foi utilizado para pagar o 13º, os salários, os nossos fornecedores, porque a estrutura hoje ela é muito grande em termos de obrigações, né? Tanto na saúde, na educação. Então o governo possui essa dificuldade, sobretudo numa época em que o Brasil tem mostrado aí quase 4 anos sem crescimento econômico, tá? Não tem paralelo na nossa história. Então a gente tem essa inadimplência alta de quase 30% do nosso IPTU, tá? A pessoa fala, poxa, mas eu pago tanto imposto, e como que a prefeitura fala que está sem dinheiro? Porque tem muita gente que não consegue pagar. Não paga não é porque não quer, é porque não consegue mesmo, né? O pai de família está desempregado, os salários estão achatados, o orçamento doméstico está pressionado, e aí a pessoa entra e fazer a discussão em pagar o meu aluguel, pagar minha água, minha luz, a mensalidade das crianças e o carro, e a prefeitura, ele fala, a prefeitura vai esperar. Né? Então hoje 1/3 do nosso faturamento, se fosse colocar assim, a gente não tem recebido. Tem buscado cobrar, tem buscado inúmeras formas de se cobrar, ajuizamento, cobrança com telemarketing, e também o Refis, cartório, protesto e o Refis. Refis você estende a mão e busca encontrar uma solução diferenciada para a pessoa regularizar. Recebe 60 milhões, como coloquei. Mas só no ano passado nós deixamos de receber 159 milhões de reais com a inadimplência. Eu estou falando nem da sonegação, não. Sonegação é quando o cara ele tem a sua atividade empresarial, ele não emite nota, tá? Ele está sonegando. Nesse caso não, é inadimplência, né? Então, por exemplo, o imposto que é devido e não foi pago. Foi confessado, 159 milhões. Então é um dinheiro que faz muita diferença, certo? A gente poderia ter muito mais regularidade, uma vida financeira em Campo Grande mais tranquila. Principalmente com as vacas magras no governo federal também, em buscar recursos em Brasília. Então precisa ter aí uma saúde financeira razoável, relativamente razoável, para conseguir melhorar, como você disse, saúde, educação, segurança, obras, não? Então tem toda essa situação. Exatamente. A gente tem vivido essa época de vacas magras, até mesmo na concessão de financiamentos, de empréstimos, de BNDES, de Caixa, de Banco do Brasil, que são as instituições que são braços do governo federal, né? Eu acho que a gente vai ver um pouco mais de comedimento daqui para frente na concessão desse tipo de financiamento. Isso naturalmente afeta o caixa dos municípios. Agora, vamos ver como é que vai ser a cara desse novo governo, né? Quer dizer, ele começou agora, entre erros e acertos, acho que está mais acertando do que errando. Sim. Lógico, eu acho que todo governo no começo, sobretudo com uma mudança tão significativa de rumo e de orientação de governo, né? Então, quer dizer, antes nós tínhamos uma orientação mais social-democrata pendendo à esquerda, digamos assim, desde a Constituição de 88. E agora nós temos uma orientação mais liberal na economia. Qual vai ser o efeito disso no crescimento econômico? A gente precisa verificar. Acho que se o governo federal acertar
em algumas coisas, como principalmente o déficit público, tiver algum tipo de ação para mitigar o déficit público e corrigir a inflação, acho que é bem boa parte do caminho andado para que a gente possa retomar o crescimento. Não é acelerar muito, acho que eu estou pedindo aí um crescimento aí de 3 ou 4% e ia estar muito feliz se a gente pudesse comemorar isso ao longo desse ano, né, embalando, e que isso aí tem um efeito imediato na prefeitura, né? Lógico que as pessoas vão ter mais emprego, mais renda e vão pagar mais o IPTU e assim por diante. E claro, nós estamos no começo de 2019 e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, né, faz aí o seu planejamento para 2019. E nisso precisa também, né, que a população pague o IPTU, que também começa, já recebeu o carnê. Com relação ao IPTU deste ano, a taxa do lixo, ela está separada? Ainda existe dúvidas com relação a isso, Pepe? Olha, o assunto amadureceu bastante, né, desde o ano passado, graças a Deus. Então, por exemplo, nesse ano nós tivemos pouquíssimas queixas no nosso atendimento. Nós que estamos recebendo ali em momentos de vencimento, mais de 2.000 pessoas diariamente ali na prefeitura. Certo. Tá? Então, poucas reclamações. Um ou outro caso que aí é natural do próprio IPTU, porque existe a mudança no cadastro imobiliário, então isso altera-se a base de cálculo da composição do imposto. Mas de modo geral nós não verificamos isso no nosso atendimento. Tá? Então, no caso da taxa, foi calculada corretamente, mandada para todos os contribuintes, junto com o carnê do IPTU. Mas separado, são dois carnês? Não, está tudo no mesmo código de barras. Como sempre foi, Marquinhos, desde dos últimos 30 anos. Essa taxa não foi inventada nessa gestão nem nada. Quer dizer, é uma coisa que existe há 30 anos. Tá? Então, isso aqui está como sempre foi. O IPTU, junto com a taxa do lixo, está no mesmo carnê, não teve problema nenhum esse ano. Vence a partir de quando o IPTU, parcelamento? Olha, tivemos o primeiro vencimento, que agora foi dia 10 de janeiro, agora o dia 10 de fevereiro, tá? Que vai ser com 10% de desconto. 10 de janeiro era 20%. Agora, que 10 é o pagamento à vista. À vista, certo. Tá? 10 de fevereiro é com 10% de desconto. É bastante, tá? É bastante. Outras capitais, eu estava vendo agora a matéria da Folha de São Paulo, a cidade de São Paulo está oferecendo apenas 3% de desconto para quem paga à vista. Nós oferecemos 20%, tá? Agora é 10% na segunda antecipação. Tá? Então eles ofereciam só 3%. Então 10% é um baita de um desconto, sobretudo em épocas como essa que a gente está vivendo, de taxa de juros mais baixa. Porque quando tinha taxa de juros alta, 20% de desconto, o cara faz a conta entre, vou pagar, vou pegar o dinheiro do banco, né? Ele faz essa discussão. Né? Mas hoje nós estamos vivendo com taxa de juros baixa. Tem um desconto de 20% ou de 10% agora, é um desconto bastante significativo. E quem paga, não consegue pagar à vista, ou janeiro ou fevereiro, pode pagar em até 10 vezes com 5% de desconto, pagando na data correta, que é um bônus de pontualidade. Secretário, e como foi nessa primeira leva dos 20%? Atingiu a expectativa da Prefeitura, a arrecadação? Atingiu, nós arrecadamos cerca de 200 milhões entre IPTU e taxa. Lógico que não foi tudo agora em janeiro, foi uma parte já em dezembro, porque nós antecipamos o envio do boleto. Tá? Então, desde a primeira semana de dezembro já começou a ser entregue na casa das pessoas. Então, uma parte disso ficou para pagamento das despesas já de dezembro, que foi uma antecipação do IPTU, da utilização do IPTU. E agora no total, o IPTU 2019, nós arrecadamos cerca de 200 milhões. Então, essa é tradicionalmente a melhor época do ano, época em que nós temos com o caixa mais reforçado. Eu espero ainda uma boa arrecadação em fevereiro. Aí vem também o IPVA do governo do estado, que metade são dos municípios. Então vai vir uma nova injeção. Então, janeiro e fevereiro nós seremos superavitários. E esse superávit, né, a nossa receita é maior do que a nossa despesa, a gente faz uma poupança. Então, por exemplo, o 13º, nós já pegamos desse dinheiro agora do IPTU, já pegamos 90 milhões e já depositamos numa conta, tá?
fingindo que ela não existe. Não mexe aí, não. Deixa lá, né? Tem que ter disciplina mental. Tem, mas olha, não mexe, não. Diz que tem. Eu peço Tá para lá. o diretor financeiro até esconder, nem me mostra esse relatório que tem esse dinheiro, porque eu não posso contar mais com ele. Então é isso, então tem que fingir que não existe esse dinheiro e viver com o que tem o resto, que não é uma poupança assim tão gorda. Secretário, mas então me permite essa brincadeira que você fez agora, eu estava pensando isso e vem a calhar. Todas as secretarias são importantes, mas a tua secretaria é o pulmão, o coração da administração. Se o senhor errar a mão, como é que lida com, às vezes, o desejo? O pessoal quer trabalhar, quer investir, a população cobra, nós todos, né? Enfim, a cidade está se recuperando, tudo. Como lidar com essa ansiedade que é natural, mostrar serviço e com a questão do equilíbrio que é fundamental? Até pergunto isso porque 2018 você teve o refis, 2019 você não tem mais o refis, foi uma receita extraordinária. Como é que funciona a cabeça do secretário de Finanças numa capital com essa complexidade, com esse nível de gasto que nós temos, sabendo que você tem que investir, mas se você não colocar, não fizer um feijão com arroz, né? Finanças e planejamento. Como é que funciona, secretário? Você bem colocou, né? Finanças e planejamento. Porque a Secretaria de Finanças não é uma pagadoria. Não é um lugar que vai lá e só paga. A gente paga com algum planejamento. E planejar não é simples. Você sabe que, imagina, na casa da gente a gente tem dificuldade de planejar. Fala para o seu filho que você não vai fazer que ele não vai poder mais fazer aquela despesa, né? Fala para sua esposa que a gente tem que economizar aqui. Então tem essas disputas dentro de uma família. Você imagina o que é dentro de um orçamento de uma capital, né? Então eu diria assim que eu acho que o primeiro valor que você tem que ter é a responsabilidade. Então tem que ter muito pé no chão e olhar com muita cautela na tomada de decisão, né? Porque a sua decisão impacta a vida de muitos, bilhares de pessoas, tá? E a segunda coisa é sangue frio. Tem que ter sangue frio e não pode se deixar abalar muito diante das dificuldades. Eu me lembro, por exemplo, no ano de 2017, eu fazia a conta, falava assim, vai acabar o dinheiro em agosto, tá? Que é a poupança do começo do IPTU. Lógico, a gente tinha pego uma folha de dezembro atrasada e sem o 13º de 2016. E tudo aquilo de conta, né? Então, pagando todo mundo, o dinheiro dava até agosto, setembro no máximo. Como que eu ia pagar o 13º de 2017? Aí trabalhamos a venda da folha de pagamento para os bancos, antecipamos a venda lá para o Bradesco, conseguimos 50 milhões no último do segundo tempo. Quer dizer, mas só eu sabia que não tinha, se falhasse aquela venda, não tinha 13º, tá? Passei o ano inteiro com aquela angústia. Então tem que ter sangue frio. Ou você tem o sangue frio para seguir ali na linha, ou então você se desespera. No ano de 2018, já foi um ano diferente. A gente já não tinha tantos passivos, mas foi um ano igualmente apertado. E esse ano vai ser diferente, não vai ser tranquilo, não. Eu imagino que a gente vai continuar tendo que cortar a despesa, segurar o gasto. É natural que as secretarias queiram gastar. A gente chama de gasto, eles chamam de investimento, que é um eufemismo. Né? Mas é lógico, as pessoas, o secretário de saúde quer fazer saúde, o de educação quer fazer educação. Você é o cara que chega e fala não, né? Eu sou o não, né? Eu sou o não, mas o conjunto desses nãos é que fazem que a gestão dê certo. Que a caravana passe, né? Sem maiores sobressaltos. Nós estamos conversando aqui com o Pedro Pedrociano Neto, PP, secretário municipal de Finanças e Planejamento. Lei orçamentária, uma estimativa de arrecadação de 4 bilhões, não é? Vetados 155 emendas pela Prefeitura da Câmara Municipal. Essas emendas que foram vetadas, elas poderiam aí gerar um déficit orçamentário, secretário? Olha, primeiro sobre esse número dos 4 bi. Algumas coisas que estão aí não são só de receitas nossas, mas tem, por exemplo, operações de crédito, tá? Com operações de financiamento, né? Tem coisas que vêm de recursos do governo federal, então às vezes não é a arrecadação de tributos, a nossa arrecadação própria, mas é um orçamento superlativo, 4 bilhões de reais, tá? Nessas emendas, qual foi a discussão que nós fizemos? Estritamente técnica. Estritamente técnica, zero componente político no veto. Zero componente político. Por que foi vetada?
Foi porque houve um erro formal. Quando você faz uma emenda e você significa que você vai fazer um aumento de gastos, por técnica orçamentária, você tem que oferecer uma anulação de gastos. Então, eu vou investir mais num CINF, então você tem que, por exemplo, tem que tirar o dinheiro de uma obra, de uma outra obra. Certo. Né? Ou reduzir com tapa-buraco, tá? Vamos dizer assim. Então, quando você faz essa emenda, você tem que oferecer uma fonte de anulação com saldo orçamentário suficiente. Quando foram feitas essas emendas, por algum descuido, não foi oferecido uma fonte de anulação em tamanho suficiente. De onde vem esse dinheiro? Então, tecnicamente, nós tivemos que vetar. Não foi analisado o mérito. Aí tem gente que fala, poxa, mas essa emenda era ótima, era para fazer isso, isso e aquilo. Você não tem coração. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque ela foi... Não é questão de coração, é questão de bolso, né? Eu diria mais, é questão constitucional. Só para o nosso ouvinte, que a Constituição veda que o parlamento apresente emendas que aumente a despesa. O que o parlamento pode fazer é trocar uma despesa por outra. Vamos gastar mais com publicidade, gastar mais com saúde, mas na mesma proporção. Então, bem colocado. Esse é um ponto importante que isso é constitucional, é nosso sistema que funciona dessa maneira. Nada nos impede, por exemplo, quando tinha, por exemplo, tem agora uma emenda que era muito boa, a ideia era muito boa e foi vetada, tá? Nada nos impede da gente mandar posteriormente um projeto de lei para modificar o orçamento, aí sim oferecendo a fonte de anulação correta. Então está aí explicado até para os nossos ouvintes e também, né, porque isso ainda volta agora em fevereiro, essa discussão na Câmara de Vereadores com relação ainda a essas emendas, se vai acatar os vetos ou não. Né? Então é uma situação aí para que os vereadores também possam pensar e ajudar nesse ano de 2019. E a saúde financeira do nosso município de Campo Grande? Qual é a situação no começo deste 2019? Então, no começo é boa, janeiro, fevereiro. Vamos ver como é que vai ser a cara em março. É aí que eu digo, se tiver um pouquinho de crescimento econômico, a gente sente em três lugares. Em primeiro lugar, o ICMS do governo do estado aumenta, tá? Isso aumenta os nossos repasses, porque 25% do ICMS são dos municípios. Nós sentimos no ISS, que é devido pelas empresas, prestação de serviço, que reflete diretamente, e também na inadimplência do IPTU, que cai. Vocês provavelmente acompanharam que saiu na imprensa a mudança na composição do índice do ICMS. Então, Campo Grande teve uma perda, tá? Significa, como é que eles fazem? Todo ano eles publicam um índice, os 25% ele tem um rateio. Uma parte é por conta da economia das cidades, outra por conta de território, outra por conta de população, e tem alguns critérios lá. Nesse novo índice de rateio que foi definido pelo governo do estado, aí no finalzinho, no apagar das luzes do ano passado, nós tivemos uma perda importante, tá? Então essa perda é de quase 2 milhões de reais por mês, tá? Então nós é definitivo o índice, já secretário? Está definitivo. Primeiro ele publica o provisório, nós temos cerca de um mês para fazer a impugnação, certo? Fazer uma defesa administrativa, nós fizemos, até melhorou um pouquinho, mas o resultado final é que nós vamos perder cerca de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões esses que não estavam sobrando, tá? Então vai fazer falta sim para Campo Grande e nós temos que buscar agora formas alternativas de resolver isso. Talvez até com o aumento das parcerias junto com o governador Reinaldo Zambuja e todo o secretariado. Aumento que ele coloca aqui não é aumento de imposto não, viu? Não. É parceria com o governo do estado. Quando se fala em aumento... Desculpa. Aumento de recursos, né? Mas é só porque o ouvinte, você falou mesmo certo, o aumento de parcerias, mas é para que a pessoa do outro lado entenda que não tem nada a ver com... Marquinhos, tem um tempinho aí rapidinho? Mas vamos lá. A questão previdenciária. Como? A questão previdenciária. O município pensa em... vai aguardar a definição do plano nacional. Alguns, a gente acompanhou, foi extremamente polêmico, teve, né? Mas o município de São Paulo, né, teve uma reforma previdenciária. A gente sabe que é um assunto impopular, mas enfim, há no horizonte essas mudanças, vai aguardar um pouco a definição nacional. Assunto impopular, espinhoso e que suscita todo tipo de humor de um lado e de outro, né? Agora, essa discussão não é de Campo Grande, é a discussão nacional. Tá? Não é inventada. O déficit da Previdência Nacional existe,
dos estados também existe, e no caso dos municípios não é diferente. No nosso caso, hoje o déficit mensal é de cerca de 12 ou 13 milhões de reais por mês. Significa que quando você apura as receitas do Instituto Municipal de Previdência, o INPCG, e compara com as despesas que ele possui, com o pagamento de aposentados e pensionistas e mais auxílio-doença, aquela coisa toda, faltam 12 a 13 milhões de reais todo santo mês. Tá? Na época do governo do Nelsinho, mais ou menos, para trás, o Instituto era superavitário. Então significava que chegava no final do mês e ele tinha mais recursos, mais receita do que despesa, e ele foi acumulando uma poupança. Poupança essa que chegou a mais de 130, 140 milhões de reais em dinheiro dos aposentados, aplicados em bancos, em fundos, etc. e tal. Bom, o que aconteceu? Um aumento grande do número de aposentados e pensionistas. Quem entrou no serviço público na época da criação do Estado está se aposentando agora. Tá? Então está explodindo justamente agora. Então isso aqui tem pressionado muito, aquele superávit virou um déficit, comeu-se toda essa poupança, esse dinheiro já não existe mais, desde o do governo Bernal, que foi comido esse recurso, né? Não por, até fazendo justiça, não é nem por desvio, nem por necessariamente má gestão, é porque a despesa mesmo com pagamento de aposentados e pensionistas foi maior do que a receita. Então hoje, para que esse pessoal receba, os inativos recebam, o Tesouro Municipal tem que injetar o recurso. Bom, tem um limite na nossa capacidade de injeção de recurso. Tá? Se viesse uma reforma federal, nos ajudaria, porque aí seria uma coisa vertical, de cima para baixo, os municípios simplesmente iriam se alinhar à reforma federal. Se não sair essa reforma federal, é bastante complicado, porque joga muito da batata quente no nosso colo. A gente até queria fazer essa discussão antes, mas como ninguém sabia o que vinha de Brasília, talvez fosse prematuro fazer em 2017 ou 2018. Então esperamos para ver o que é. Acho que vem sim uma reforma. Essa reforma provavelmente vai vir aumentando a idade mínima, ela vai provavelmente aumentar a alíquota de contribuição dos servidores ativos e dos inativos. Ela provavelmente vai estabelecer algum regime de capitalização. Hoje é o regime de repartição simples, de forma que o ativo sustenta o inativo, certo? No futuro, a ideia seria que você teria que poupar o seu próprio dinheiro para a sua aposentadoria. O que impõe a essa geração atual um desafio muito grande, que é sustentar os inativos e ainda poupar para si próprio. Então é uma dupla carga para essa geração que está fazendo a transição de um regime para o outro. Não tem solução fácil, tá, na Previdência. Uma das coisas que nós estamos buscando fazer, que esse é até uma discussão que nós tivemos com os sindicatos, quando até no governo Temer o assunto sobre Previdência estava quente ainda, nós chamamos os sindicatos para discutir quais seriam eventuais soluções. Afinal de contas, quem são os efetivos e vão se aposentar um dia são, né, os servidores. E nós aqui, secretários, nós somos os passageiros, os servidores são os permanentes. Então, falou, olha, a previdência de vocês no futuro está ameaçada. Então chamamos para discutir, e das coisas que surgiu na discussão, eu acho que eles tinham razão, que é o seguinte: como é que nós vamos aumentar a taxação do servidor ativo, enquanto, por exemplo, você tem gente que é contratada e paga INSS? Por exemplo, você pega a maioria dos médicos na CESAL, 70% são contratados, então não são efetivos do município. Você tem 30% efetivo, 70% contratado. Se nós pegássemos e fizéssemos um concurso, e esse mesmo profissional, não precisa ser outro não, esse mesmo profissional, agora não é mais um contratado, ele é um efetivo, ele passa a contribuir para o nosso Instituto de Previdência. Então, é um recurso que eu não dou mais para o INSS e injeto no INPCG. De que valor que isso pode ser? Pode chegar até, o total que a gente paga de INSS por mês é cerca de 7 milhões de reais. Se a gente pegar pelo menos aí 5 milhões,
já ajuda muito nesse déficit do INPCG e mitiga o problema, ou seja, o remédio não vai ser tão amargo se a gente fizer esse tipo de iniciativa. E quero agradecer aqui ao Pedro Pedrociano Neto, secretário municipal de Finanças e Planejamento, aos esclarecimentos à população. Com relação ao IPTU, o atendimento ainda continua ali na Arthur Jorge, número 500, horário de atendimento. Vamos lá, Arthur Jorge, número 500, né, que é ali no Paço Municipal. Você entra pela Afonso Pena, vira na Arthur Jorge ali à direita. Tá? Nós temos a central do IPTU.